Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos, e nesse vídeo de hoje vamos trocar uma ideia, na verdade, com relação à inspiração, né? O que trouxe a questão da inspiração ao Hugues de Payens para montar os Cavaleiros Templários medievais, né? Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E se você não é inscrito aqui no canal Fatos Maçônicos, vou te falar um negocinho bem interessante, né? Clica aqui no inscrever-se, faça a sua inscrição no canal, é gratuito, afinal de contas, é o botãozinho vermelho. E também clica nas notificações, dá aquele like para ajudar o canal e compartilha aí nas suas redes sociais se você gosta desses assuntos, né, que são afetos à maçonaria de um jeito ou de outro. Então aqui a gente basicamente tem três linhas, né? O canal é Fatos Maçônicos, então eu vou trabalhar assim, com bastante ênfase nessa questão de maçonaria. Já tenho trabalhado isso, são quase 200 vídeos já, né? Enfim, mas tem alguns assuntos que eles acabam orbitando também nessa questão da maçonaria, como eu expliquei, né? Essa questão do templário, essa temática dos Cavaleiros Templários, a questão dos Illuminati, que Cavaleiros Illuminati, dos Illuminatis da Baviera, enfim, né? Dessa coisa toda, dessa nova ordem mundial. Então, assuntos afetos aí à questão maçonaria, sendo verdade, né? Ou estando nessa questão de obscuridade das teorias de conspiração, a gente vai destrinchando aqui no canal Fatos Maçônicos. Então a ideia é justamente essa. Então é isso, né? Se você quer saber mais sobre maçonaria também, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para o curso Entenda a Maçonaria. É um curso em EAD, você vai ser levado a uma plataforma da Hotmart, lá é uma área restrita, e ali você tem uma série de videoaulas divididos em módulos também. Tem um workshop, tem um e-book lá legalzinho lá sobre Kabbalah também. Se você gostar desses assuntos, que quiser saber de fato a respeito da maçonaria, algumas questões cronológicas, uma porrada de ritos lá que eu vou contando as histórias, enfim, afinal de contas, todas essas coisas assim, para você ter uma visão, né? O pessoal tem gostado bastante e agradeço a quem se manifesta, que adquiriu o curso, né? Eu já nem sei quantas pessoas adquiriram, mas foram muitas e muitas e muitas, as quais eu agradeço demais, né? E, enfim, né? Adquira o curso Entenda a Maçonaria. É um curso que vai ficar com você para sempre. Eu vou atualizando, eventualmente, vou colocando coisas novas e você vai receber e não vai pagar nada mais por isso. Então é isso. Então aqui é o seguinte, né? Bom, esse vídeo é oriundo daquela questão vocês viram a live, né? Eu fiz semana passada, tem a live aí no canal a respeito dos Cavaleiros Templários. Foi o lançamento do livro Os Cavaleiros Templários de A a Z. Foi uma pesquisa que eu fiz a respeito dessa ordem medieval, né? E ali eu expliquei uma pancada de coisa, a questão estrutural da ordem, de onde surgiu, o que é uma ordem legítima, o que não é uma ordem legítima, o que é uma ordem inspirada, as questões do Baphomet, enfim, tá na live lá. Tá no canal ali se você quiser tirar alguma dúvida, e eu vou destrinchando. E aqui eu queria pegar um pequeno pedacinho dessa história, que na verdade ele tá escrito em entrelinhas ali nesse livro, né? Vou deixar a descrição do livro aqui também, né? Os Cavaleiros Templários de A a Z. Então você vai conhecer a história de uma forma completa. Então eu fiz uma pesquisa bem aprofundada, e daí tem um livro que é bem interessante, né? Que ele fala, é um livro que fala as cruzadas na visão dos árabes, na verdade. Então foi um dos livros que eu acabei pesquisando também, interessantíssimo, né? Você vê como que era, eu estou falando árabes aqui, mas era todo aquele povo, né? Porque na verdade não eram só árabes, né? Tinham turcos, tinham persas, enfim, né? Tinha uma pancada assim o pessoal que era muçulmano, vamos pôr assim, né, via de regra. A gente tinha basicamente assim, cristãos, né? Você veja, os cristãos, é a mesma coisa que falar assim, pô, cristãos, pô, mas lá tinha romanos, tinha germânicos, tinham franceses, né, ou francos, tinha espanhóis, tinham portugueses, então todos os cristãos, né? E daí tinha os muçulmanos, daí tinha, enfim, os árabes, os turcos, enfim, né, todo o pessoal ali do Oriente Médio. Então a gente faz essa divisão, né? E até no livro tinha justamente essa questão dos sarracenos, enfim, né? Tem todo esse povo é muito bem dividido e cada um tinha suas características, mas fundava, na verdade formava um bolo assim
um bolo só, primeira coisa, né? Trocando em miúdos, um bolo só, com bastante disciplina. Daí, olha que interessante, né? Eles dominavam lá o Oriente Médio, e daí o Papa Urbano II fez uma aclamação, né? Os bizantinos pediram um apoio lá para o Papa, na verdade, e daí foi feita a primeira cruzada em 1095. Aqui é uma aula de história também, né? Só para a gente contextualizar a situação, né? Em 1095 foi solicitado pelo Papa a primeira cruzada. O que aconteceu nisso daí, né? Já inspirou todo o povo cristão da Europa praticamente inteira. Então você tinha, nessa primeira cruzada, né, que até depois em 1099 reconquistou Jerusalém, você tinha nobres, você tinha pessoas comuns, né, que deixaram suas coisas e foram lá para ajudar a reconquista da Terra Santa. Como eu falei, você tinha clérigos, você tinha nobres, enfim, né? Todo o povo cristão ficou tocado por esse chamado do Papa e foi com muita ênfase na Terra Santa, né? Então, isso com certeza, né, essa questão que tocou ao fundo a questão da espiritualidade e conduziu essas pessoas da Europa para a Terra Santa, fez primeiro com que, obviamente, ganhassem e reconquistassem a Terra Santa e aumentassem demais a sua presença ali, né? Que é como eles haviam conquistado. Então, o que acontece? O pessoal conquistou, então ficou lá para marcar, né? Marcar presença, como a gente fala hoje. E nessa questão toda, a coisa foi caminhando, né? Então você veja, o Hugues de Pain, que era assim, junto com o nobre Hugues de Champagne, né? Hugo de Champagne, Hugo de Pain. O Hugo de Pain foi o primeiro, na verdade foi posteriormente, né? Foi o primeiro conhecido, né? Depois eu vou falar essa questão do grão-mestre, né? Foi o primeiro mestre da Ordem do Templo. Então aí que começou, né? O que aconteceu afinal de contas, né? Você veja, acabou ali, eles reconquistaram Jerusalém em 1099, só que o Hugo de Pain veio com esse nobre, né? Porque depois já estava tudo meio quieto, assim, essa história, já tinha dado o BO mais forte, já tinha acontecido, a reconquista já havia ocorrido, afinal de contas, né? Então começou a vir uma leva interessante de nobreza, né? Porque depois eles queriam ver como é que estava a Terra Santa, como é que estavam aqueles monumentos, fazer os seus votos, enfim, né? Fazer uma peregrinação, né? Para a Terra Santa. Então acontecia esse tipo de coisa. Então, o Hugo de Pain veio acompanhando o Hugo de Champagne, que era um nobre francês, enfim, né? E daí aí é uma sacada, porque não tem nada escrito. Aí que eu falo, porque você para e reflete, né? O cara chegou lá e existiam, obviamente, né? O pessoal ficou derrotado, mas existia uma presença ainda lá de muçulmanos, né? Porque existiam muçulmanos, maometanos, islamitas, enfim, né? Existia ainda algumas células, né? Não estavam brigando, né? Estavam vivendo em paz até então, né? Estavam trabalhando de uma forma mais tranquila, né? Porque daí nós tivemos problemas depois, centenas de anos depois, com essa história toda, né? Então ali eles estavam vivendo, vamos dizer assim, numa certa harmonia. E nessa questão, o que me chama a atenção, obviamente, é a questão do contexto que ocorreu nessa situação e a visão do Hugo de Pain, né? Porque ele foi o cara que deu o start, né? Ele foi a centelha, vamos pôr assim, né? E eu penso, é uma especulação minha, que ele observou essa questão da organização dos muçulmanos, né? Que era um povo muito devotado, né? O Islã é uma religião assim de muito devotamento. Então a gente sabe que eles rezam várias e várias vezes ao dia para Alá. Então ele chegou lá naquele momento, né, e não conhecia essa cultura, enfim, e observou aquele comportamento, achou uma coisa interessante, né? Então ele ficou lá de 1107 até 1114, então ele ficou 7 anos ali, né, com o nobre. Depois ele voltou lá para a Europa. E depois ele veio com a brilhante ideia, vamos fazer uma milícia, né? Então o que eu tiro para mim dessa história, né? Que na verdade ele fez uma observação da situação, observando lá que existia uma questão do devotamento, né? Porque o Islã, como eu falei, é uma religião, existe esse aspecto religioso de muita devoção. Então eu estou passando para você que é o seguinte:
situando tudo, né, fazendo um resumo rápido do contexto aqui, do princípio do que foi a inspiração, e de fato foi do Hugues de Pain, né? Ele inspirou-se na questão dos muçulmanos, no comportamento, e ali ele viu, né, que poderia existir a questão dos oratores e dos belatores. Lá na live eu falei essa divisão, né, que os Cavaleiros Templários na verdade foram os primeiros assim que trouxeram essa divisão, essa nova forma, na verdade, nessa nova forma, que depois eu vou fazer um vídeo que vou falar a respeito, porque a legislação, o medo deles era que a legislação batesse, né, porque a legislação era para oradores, ou pessoal que era da religião, né, e os belatores, que eram os guerreiros, tinham outros aspectos, e os Cavaleiros Templários, no final das contas, eles juntavam oratores com belatores, ou eram clérigos, né, eram religiosos e eram guerreiros ao mesmo tempo. E eu te digo o seguinte, né, pela observação, pela pesquisa, é muito provável que o Hugues de Pain tenha visto, porque existia esse tipo de coisa lá nos muçulmanos também, e inspirou-se a fazer alguma coisa com os cristãos, e aí surgiram os Cavaleiros Templários. Pois é, essa é uma história que você não vai achar em outro local da internet. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado, reflita um pouquinho sobre esse assunto, né? E espero você no meu próximo vídeo, um fortíssimo abraço!